Olá, paz! Você se conhece? Algumas pessoas diriam sim, eu me conheço. Outras, eu nem me conheço. Eu mal me conheço. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de quem você é. Quais são as estruturas que te formaram a pessoa que você é hoje? Nós temos 3 níveis de estruturas que formam nossa personalidade e o nosso caráter. O primeiro são os nossos progenitores, nossos pais, nossos antepassados e os adultos que fizeram parte da nossa vida, da nossa infância, do nosso crescimento ali, do nascimento até os nossos 6, 7 anos de idade. O segundo nível de estrutura que nos compõe é o ambiente, a geografia mesmo, o local a qual nós fomos inseridos quando nós ainda éramos criança. Como eu falei, dessa fase de 6 até 7 anos de idade. E o terceiro ponto de que nos formou, nos adaptou, nos tornou essa pessoa que somos hoje, são as influências externas, principalmente da mídia, né? A cultura do nosso país, a escola em que frequentamos, esses 3 níveis, né? Genético, geográfico e social, é a estrutura do que nós somos hoje. E esses 3 fatores que influenciam na nossa vida para sermos quem somos hoje passam pelo menos por 5 fases da nossa vida, que são chamados os traços de caráter. E esses traços de caráter, a qual nos compõem, todos nós temos esses 5 traços de caráter que nos compõem, que faz de nós quem somos hoje, faz da Adriana quem ela é hoje, faz de você quem você é hoje. São 5 fases da nossa vida que nos formam, nos moldam, influenciados por esses 3 níveis de estrutura que eu falei, que te dá todo um individual, como se fosse a sua característica, é o que te molda. Cada um de nós temos uma íris diferente, única, dos 7 bilhões de habitantes que existe na face da Terra. Cada um tem uma íris diferente, assim como uma digital diferente e assim como uma arcária dentária também diferente. Você é um ser único. Não existe ninguém igual a você dentre esses 7 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. E tudo que você é, todas as suas características, o tom da sua pele, a maneira que você se comporta, tudo foi moldado
através desses 5 traços de caráter. É como se fossem as cores. Existem as cores primárias, as cores bases, mas quando se mistura as cores, existe uma infinidade de tons, que por isso nós lidamos e enxergamos essa multiforme beleza de cores que existe. E assim também aos seres, os indivíduos. Existem 5 traços de caráter que são a base, mas a mistura de cada pouquinho, cada aspecto, cada personalidade, essa mistura forma um indivíduo, uma pessoa única, que sou eu, que é você. E dentro dessa série de demonstração dos traços de caráter, eu vou estar expondo mais minuciosamente as formas dessa composição, né? O manual de um ser humano. E quem sabe, diante dessa exposição desses traços de caráter, você se identifica. Eu quero deixar aqui relatado o nome desses 5 traços de caráter que compõem a nossa personalidade. Os nomes são assim um pouco diferentes e às vezes você pode não estar muito familiarizado, mas dentro da psicanálise, da psicologia e da neurociência, todos concordam que em ser fiéis às fontes que criaram esses nomes. Então a gente repete os mesmos nomes, mas você não estranha não. Os 5 traços de caráter são: o primeiro, esquizoide; o segundo, oral; o terceiro, psicopata; o quarto, masoquista; e o quinto, rígido. São os 5 traços de caráter, que carinhosamente eu vou chamar aqui o esquizoide de esquizo. O oral vai continuar sendo oral mesmo, porque esse nome não é tão agressivo. O psicopata de psico, o masoquista de masoca, e o rígido vai continuar sendo rígido mesmo. Então, nessa série, conhecendo os traços de caráter, nós vamos falar sobre essas 5 personalidades que compõem o ser humano. As 5 personalidades, os 5 traços de caráter que compõem a personalidade do ser humano. Todos nós temos esses 5 traços de caráter. E como eu falei, a mistura desses 5 é que torna uma pessoa individual, com todos os seus aspectos, todas as suas vontades, todos os seus gostos, todo o seu modo de agir, de pensar, de enxergar o mundo. É sobre isso que nós vamos falar nessa série, conhecendo os 5 traços de caráter. Eu falei aqui o nome dos 5 e em um outro vídeo nós vamos estar falando assim individualmente de cada um dos traços. Espero que você acompanhe e goste. E aí, vamos ver em qual você mais se identifica. Então, são 5 traços de caráter que compõem o ser humano: esquizoide, oral, psico, masoca e rígido. É muito bom
nós nos conhecermos. Às vezes, nós não conhecemos a nós mesmos. E quando a gente ouve uma pessoa falar características que a gente fala assim, caraca, tudo a ver comigo. E é tão bom você se conhecer, se permitir se conhecer, porque a gente só consegue evoluir a partir do momento que nós nos conhecemos. Não tem como você se tornar melhor do que você é se você nem sabe o que você é. Então é preciso se conhecer para se tornar uma versão melhor de você mesmo. Eu posso identificar no seu corpo os aspectos e as características que você tem através da leitura corporal. Porque na nossa vida nós somos compostos por esses 5 traços de caráter que foram moldados de acordo com esses 3 níveis de estruturas que nós vivenciamos do nosso nascimento até os nossos 6, 7 anos de idade. A partir daí, você já tem toda uma característica, um jeito de funcionamento, de pensar, de falar, padrão, que só é modificado à medida que você toma consciência disso. Aliás, nem é modificado, é somente trabalhado para que você possa minimizar os defeitos e deixar fluir mais as qualidades dessa característica. Mas essas características existem dentro de você e não há maneira de ser modificada, de deixar de existir. Ela só pode ser suprimida, ela pode ser trabalhada, melhorada. E através da leitura corporal, você tem essa possibilidade de conhecer o seu funcionamento e assim se tornar uma melhor versão de você mesmo. Então acompanhe nas redes sociais, que eu vou estar falando mais sobre esses 5 traços de caráter. E aí você vai poder se identificar melhor. Tá bom? Eu agradeço e peço que vocês acompanhem. Tchau!